Então, quando a gente não consegue, a pergunta, né? Quando a gente não consegue fazer a abertura dentro desse período, vamos anotar aí quais são os fatores que talvez tenham impedido de você conseguir uma boa abertura. Primeiro deles, primeiro mais importante de todos, anotem aí que isso é fundamental. Se você puder refazer o teste, refaça. Primeiro ponto importante, espessura da mecha. Primeiro ponto, espessura da mecha. Segundo ponto, depósito. Às vezes a gente pega a mecha um pouco grossa, aplica muito em cima. Por dentro não, porque a mecha está grossa, e embaixo não. Então, 2 fatores que podem contribuir para a não abertura: a espessura da mecha e o depósito do produto. Se não abriu, o que eu faço? Vai determinar mais espessura para mais fina, depois de mais fina, mais depósito, e o tempo de pausa pode ser maior. E aí a gente vai fazer um processo que é para a gente fazer o tempo máximo de abertura e identificar todos os danos gerados, a denaturação gerada por conta do processo de descoloração, tá ok? Então, você vai fazer uma análise mesmo dessa estrutura para identificar o grau de porosidade, o que você perdeu da estrutura, o que você sentiu, sensorial, porque é nítido, tem cabelos que a gente vê o sensorial assim, se perder mesmo, ficar um aspecto que a gente fala, poxa, perdeu a elasticidade, o cabelo está elástico, ou o pessoal chama de emborrachado, tá ok? Então é interessante a gente saber disso, por quê? Porque teste de mecha de 1 hora é válido? Sim e não. Sim, para identificar resíduos de metais que possam intervir com o oxigênio, né, com o peróxido de hidrogênio, mas para fazer platinado, o de 1 hora ele só vai me identificar isso, algum tipo de incompatibilidade que haja no cabelo. Um teste perfeito é o teste que a gente faz até o ponto de ruptura, identificando o tempo máximo. Então vamos pegar a mesma mechinha, daquele mesmo lote, com 20, 30, 40, e não vai ter tempo. Ele vai depender do grau de abertura que você quer, ou seja, abertura máxima, vamos supor que seja um caso de platinar, perolar, e você vai fazer com essas 3 volumagens, 20, 30 e 40, e vai anotando o tempo. Então, a cada 15 minutos, você faz a conferência e vai descobrindo quanto tempo levou com 20, quanto tempo levou com 30, quanto tempo levou com 40. Recomendo usar um filme, que é aquele filme transparente, um plástico. Ah, não tenho filme, Graciele. Ok. Pega uma sacolinha plástica transparente, saquinho de mercado, e feche. Para quê? Para que você vá analisando. E a gente usar, assim, de certa forma, potencializar a ação, para os oxigênios não irem embora tão facilmente e a gente ter um processo de abertura um pouco mais intenso. Tá ok? Eu também vou aproveitar essa, que a gente está falando dos testes, está falando de fundo de clareamento, está falando de teste de ruptura, de grau de abertura, para nós falarmos também do tipo de papel que estamos usando. Sempre procurem papéis de qualidade. Hoje tem papéis polímeros, nossa, tem papéis fantásticos, papéis com adesivos, tem papéis que são transparentes, tem papéis que tem cores para poder identificar qual é a volumagem que você usou. Por exemplo, você pode usar um que a parte laminada é verde, outra é rosa, outra é azul, e aí para cada volumagem diferente você usa uma cor de papel. Isso é ótimo para você identificar qual volumagem está em cada área. E até mesmo, se não for por questão de volumagem, pode ser por questão de tempo. Por exemplo, eu levei 20 minutos para fazer a nuca inferior, eu troco de papel, então eu sei que a cada troca de cor de papel significa 20 minutos de execução. Você fala, nossa, mas levar quanto tempo para montar uma cabeça? Muitas pessoas levam 2 horas para montar uma cabeça, 1h30 para montar uma cabeça. Então você precisa identificar quais foram as primeiras partes. E como o papel laminado é todo igual, a gente muitas vezes não consegue identificar exatamente qual foi a região, a primeira região. E pode ser que você pegue uma mecha que, enfim, ela está mais recente. Sempre vai existir uma mecha um pouco mais recente pelo tempo de execução, principalmente pela experiência que cada um tem. Então, os tipos de papéis é uma pergunta muito frequente. Quais os papéis que eu devo usar? E não existe um especificamente melhor que o outro. O que não pode, o que de verdade não pode é o papel estar oxidado, né? Esses, quando estão manchados, oxidados, essa parte realmente é esse cuidado que a gente tem que ter de não trabalhar na área que
já está degradada, porque ele pode estar soltando alguns metais ali e acaba podendo levar isso para a fibra ou até mesmo para o alimento, né, para quem usa eles. Então a gente tem que pensar que o papel, eu posso usar um papel, por exemplo, um papel normal, que a gente chama papel ofício? Pode, né? Pode sim, sem problema nenhum. Tanto que alguns papéis, eles são laminados por fora e é um papel ofício por dentro. Ofício, papel, a gente aqui em São Paulo a gente fala sulfite, né? Sulfite, que é essa folha assim, essa folha. Posso usar? Pode, sem problema nenhum também, tá? Dependendo da qualidade da folha, não tem problema, ele não rasga. Eu usei durante muito tempo folhas assim, eu prefiro. Em questão de ser biodegradável, tá bom? Então você pode fazer testes com diversas folhas diferentes também para você identificar a abertura. Ah, eu tenho dúvida, eu tô achando que tal papel abre mais. Quando a gente tem dúvida, o ideal é a gente fazer o teste mesmo. Quando a gente usa livre, faz a touca e usa livre, ele sim, não é só uma ideia que a gente tem de que ele perde a força, ele perde justamente por estar livre. Por isso que eu recomendo, mesmo que a gente faça na touca, trabalhar com papéis. Então, quando a gente faz a touca no papel, isso ajuda demais a velocidade. E isso é perfeito. Por que que a gente tem essa sensação? A gente não está perdendo esse oxigênio, e o oxigênio é a força. Então, a gente precisa dele. E quando deixa ele livre, a gente realmente perde a força. E quando vamos replicar o pó, é a mesma força? Pode mudar. Já aconteceu, por exemplo, de várias situações de eu estar fazendo um cabelo e achar assim que, poxa, meu tempo, perceber que o cabelo está saudável, que ele permite condições e que eu posso replicar com uma volumagem diferente, uma volumagem maior. Principalmente quando já está próximo da remoção do cabelo. Por exemplo, a parte de trás aqui já está quase próximo da remoção. E a parte da frente ainda não abriu. Ou o contrário, comecei pela frente, deixou a parte de trás, está quase no tempo de ir para o lavatório, e eu estou usando 20, eu posso replicar com 40 para dar uma velocidade e me ajudar a potencializar a ação. Claro, gente, isso é sempre com muito cuidado, com muito sensibilidade técnica. Não sempre a gente fala assim, cuidado com, me falaram que podia usar, eu usei e caiu. Não, todos nós temos que ter experiências próprias, né? Ter que viver essas experiências e entender quando é que eu posso. Baseado em quê? Baseado na sua experiência. Se você é rápido, você pode. Se você é lento, você já tem que cuidar. Se falou 40, vai para 20 ou vai para 30 se você usa 10. Então, vai um degrau, né, de cada vez, um passo de cada vez. Não adianta, a gente fala, sair do leitinho para feijoada, né? A criança, ela sai do leite materno para um leite mais forte, industrial, para depois vir para as papinhas, depois vem para os sólidos, e um dia, não tão pequenininho assim, mas depois ali de brincando uns 2 aninhos, é que ela pode experimentar algo mais forte, né? Uma feijoada, por exemplo. É um pouco de exagero, mas só para a gente poder entender. Então, a mesma coisa. Então, se você está acostumado com leitinho, não adianta tentar ir com a feijoada de uma vez. Pouco a pouco, tá bom? Eu trabalho mais lento, eu sou do tipo que eu gosto de fazer a coisa tranquilo, não é problema nenhum isso. A única questão é que se você trabalha sozinha, não tem os auxiliares, o seu crescimento financeiro, ele vai ser e por exemplo, não cobro tão caro, trabalho sozinho e não tenho auxiliar. Nossa, a minha chance de crescimento financeiro, ela fica muito reduzida, ela acaba se tornando assim, vamos dizer, mais difícil o crescimento e desenvolvimento financeiro, quero dizer. Agora, se eu trabalho devagar, mas eu tenho uma equipe, tenho um preço mais caro, né, um preço mais alto, aí tudo bem, eu posso cobrar, por exemplo, 600, R$1.000, R$1.500 uma técnica de mecha, mas se eu cobro R$1.000 e tenho o meu custo operacional, né, da minha porta estar aberta de R$500, eu sei que naquele dia ali pelo menos uns 400 eu ganhei, porque 500 foi pro meu custo operacional, 100 pelos materiais, e sobrar ali pelo menos uns R$400. Aí eu passo a ter lucro, então tem que calcular muito bem isso. Então, quem falar, eu trabalho sozinho, não tem auxiliar e cobro barato, então você precisa ganhar velocidade, porque se você não ganhar velocidade, infelizmente, alguns projetos nossos, tudo na nossa vida, a verdade é essa, tudo na nossa vida está condicionado ao dinheiro. Então, você precisa fazer com que haja uma melhora da tua capitalização, dos teus recursos,
para que você também consiga investir em novos projetos, né? Novos sonhos. Tem pessoas que querem ir para fora, tem pessoas que ter uma casa, pagar a faculdade para os filhos, enfim. Então, por isso que a gente fala tanto da questão da velocidade, porque nós só temos duas mãos. E se não temos auxiliar, o que nos resta é nos capacitar para poder acelerar esse processo, tá bom? Gente, hoje, em toda parte, hoje a gente vê muitos profissionais que não fizeram curso, não tiveram capacitação, não se especializam, são profissionais que se alimentam somente nas redes sociais, que por sinal hoje em dia às vezes tem mais conteúdo que algumas escolas, né, básicas, e isso é bastante complicado, porque hoje a pessoa ela aprendeu a fazer uma progressiva, ela vira um profissional, vira um cabeleireiro. Então, como é que a gente faz para poder vencer essa, né? Muitos concorrentes, trabalhar sozinha e ainda ter preço, vamos dizer assim, dentro do mercado brasileiro, que parece ser pouco, mas quando a gente fala de 400, a gente está falando praticamente da metade no salário mínimo, é um valor muito alto, muito alto. Ah, mas não é alto não, pelos custos, tá, mas se a gente for pensar na realidade brasileira, é muito alto. Então você vai ter que, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Velocidade, porque se R$400, eu digo, economicamente falando em cálculos, é muito comparado ao salário mínimo, quase a metade no salário mínimo, e eu preciso potencializar. Então, se eu não posso aumentar o preço, eu não tenho auxiliares, então eu tenho que ganhar na velocidade, para que eu possa atender mais pessoas num dia e assim consiga fazer aumentar, né, os ganhos dentro do salão. Eu vejo hoje todo mundo querendo ser empresário, muitos querendo ser empresário, mas não entendem absolutamente nada dessa questão de ser empresário, dos impostos que são gerados, principalmente se você for trabalhar certinho pela lei, com contador, pagando tudo, o ISS, pagando todos os, enfim, tendo funcionário, registrando, sai muito mais caro. Então todo mundo quer ser, mas às vezes não consegue nem oferecer a qualidade de ser o empresário. Então hoje a gente vê muitas portas abertas no nosso salão aqui, tem muitos salões na mesma rua. Então, para realmente a gente conseguir sobreviver nessa selva, né? Selva da concorrência, eu vejo como um ponto bem positivo você procurar um bom salão, um salão que tenha o suporte, que você se assemelhe com ele em técnicas de trabalho. Alguns profissionais não olham muito por esse ângulo, mas eu vejo isso muito positivo. Às vezes melhor do que a gente ter o nosso salão pequeno e ser engolido por os outros, porque são muitos, e aquela concorrência desleal, gente cobrando 150 técnicas de mechas, R$200 técnicas de mechas, e você sabe que é impossível, você nunca vai ter lucro cobrando 150, porque a quantidade de produtos que é usado é muito alto. Então, dentro da questão dos loiros, vale muito a pena você trabalhar no salão que é especializado em loiros. E lá esses salões especializados, eles não cobram menos do que R$400, 400, 600, 1.000, R$800, R$700. Então vale muito a pena, muito a pena.